Olá, pessoal. Então, nessa aula aqui de hoje, irei continuar a introdução do capítulo 17, que fala sobre o indivíduo no mundo contemporâneo. Na aula passada, eu falei sobre a crise da identidade, que aqui na nossa atualidade ainda existem pessoas que ainda não conseguiram identificar quem elas são realmente. É até nós mesmos. Todo dia a gente está mudando de gosto, mudando nossas opiniões, nossas críticas, né? E diante de tudo isso vem a crise da identidade. Falei também que essa questão do pensamento, né, do indivíduo, do comportamento dele, não surgiu recentemente. Lá na Grécia Antiga já existiam os filósofos que começaram a refletir sobre o ser, né, sobre ele, o indivíduo. Falei sobre Parmênides de Elea, né, que ele diz que o ser ele é uno, ele não se transforma. E o que se pode se transformar nele são apenas a aparência. Falei também sobre Heráclito, de Éfeso. Heráclito afirma que tudo se transforma, tudo muda, né? Então hoje você está vivendo ali uma situação e amanhã você pode ser totalmente outra pessoa que pensa, que tem outro pensamento diferente, né? Então ele diz que seu pensamento, o ser, ele está em constante transformação. E hoje irei falar para vocês sobre a filosofia pós-moderna. Então, essa filosofia pós-moderna, nós podemos entender de certa maneira que podemos dizer que é um desencantamento de um futuro certo e garantido promovido pelas leis da história. Ou seja, toda aquela história, todo aquele contexto histórico ali que aconteceu, que as pessoas relatavam ali até o período moderno, para os filósofos pós-modernos era tudo mentira, né? Era algo que não se concretizou. Então, a pós-modernidade, a gente também podemos descrever ela como um momento em que as grandes narrativas ela entram em crise. E essas grandes narrativas, elas são explicações sobre as histórias, né? Sobre os acontecimentos da sociedade, sobre aqueles pensamentos que estava previsto para acontecer na nossa sociedade, né? Como o desenvolvimento da ciência que vinha trazendo aí grande felicidade para as pessoas, né? Que ao contrário do pensamento dos filósofos pós-modernos, eles dizem que esse desenvolvimento da ciência não trouxeram totalmente felicidade para a sociedade, né? Então, estou citando aqui um dos exemplos da contradição do pensamento moderno e do pensamento pós-moderno. Então, eu tenho aqui uma característica comum entre os filósofos pós-modernos é a denúncia do fracasso do projeto moderno, ou seja, do iluminismo, né? Então, eu tenho aqui um ponto central que identifica, né, que tem uma grande semelhança entre todos os filósofos ali do período pós-moderno, né? Que é a denúncia ali do fracasso que os filósofos, ou seja, que os pensadores lá do período até o período moderno tinham, que iria acontecer um grande desenvolvimento na sociedade, eles acreditavam em grandes benefícios que as pessoas iriam receber diante de tanta transformação, de tantas coisas que estavam se modificando. Então, o desenvolvimento econômico e o avanço da ciência ou da razão técnico-científica não trouxeram a felicidade e a emancipação para o ser humano. Ou seja, essa citação aqui é uma citação semelhante a todos os filósofos ali do período pós-moderno, né? Que o desenvolvimento da ciência, como já citei, não trouxe totalmente felicidade para as pessoas aqui do mundo contemporâneo. E outras narrativas aqui que eu posso trazer como exemplos, né, que os filósofos pós-modernos eles chamavam de narrativas ou meta-relatos, né, que é a questão das religiões, né? As religiões, elas tinham ali uma crença, né, que falava o que iria acontecer no futuro, né? Por exemplo,
alguma religião, tem religião que afirma que o mundo, né, vai se acabar com fogo. Já se acabou uma vez com água e vai se acabar com fogo, né? Então, para os filósofos pós-modernos, isso não passa de mentira. Isso não passa de mito, né? Que nós não devemos acreditar e que não vai acontecer. A gente só sabemos quando realmente se estiver acontecendo ali no momento. Aí sim você pode acreditar. Também sobre a questão do marxismo, né? Que Marx ele pregava ali uma ideologia ali de luta de classe, né? De uma sociedade menos sofrida. E também do iluminismo, que foi um período ali do século das luzes, da onde os iluministas eles pregavam uma liberdade ali de expressão, de igualdade de direitos, e eles lutavam contra a opressão absolutista. Então, o desencantamento com as promessas do iluminismo causou aversão às especulações filosóficas modernas, totalizantes, impregnadas da ideia de progresso da humanidade, além de outras teorias que se apoiavam na crença em uma razão universal a qual todo ser humano se subordinaria. Ou seja, houve ali um desencantamento, né? Ou seja, por parte de algumas pessoas houve ou melhor dizendo, algumas decepções, né? Porque o que aqueles pensadores ali até a modernidade estavam dizendo que iria acontecer, né? As melhorias de vida, desenvolvimento econômico, as pessoas elas ficaram desacreditadas, né? Então, como diz aqui, em uma razão universal a qual o ser humano ele se subordinaria. Ou seja, que as pessoas eram obrigadas a acreditar naquilo que diziam, né? Naquilo que a Bíblia ou a religião lhe falavam, né? Pregavam-lhe a palavra de Deus. Então, em contrapartida, esse estado de coisas estimula o desenvolvimento e reflexão sobre aspectos da realidade social que nunca tinham sido alvos de preocupação. Ou seja, a partir desse desencantamento, dessa ilusão, né, que causou aí na mente de várias pessoas, que elas viram que não era realmente o que falavam ali no período moderno, surgiu vários pensamentos, vários pontos ali que trouxeram reflexão para a realidade da sociedade. Então, eu tenho aqui alguns temas que foram objeto de estudo a partir do esfacelamento do projeto moderno, que tem aqui como um tema, né, que trouxe muita reflexão ali, que ajudou também no estudo da psicologia, né, a loucura, a esquizofrenia, a morte, o impacto da tecnologia, da informação, as instituições, também o controle social, relação entre o saber e o poder, a condição humana. E nesse período pós-moderno surgiu vários filósofos que contribuíram ali para o pensamento da desmistificação do período moderno. E um deles aqui que se destacaram muito foi Jean-François Lyotard. Então, esse francês nasceu em 1924 e morreu em 1998. E lá pelo ano de 1979, ele lança a obra chamada A Condição Pós-Moderna. E nessa obra, ele faz uma primeira definição filosófica do mundo pós-moderno. Então, ele parte da ideia de que os saberes, como a ciência, a literatura e a arte, sofreram grandes mudanças no século XX. Então, por que esses saberes, né, como se tem a ciência, a arte, a literatura, eles se dissolveram-se as grandes narrativas ideológicas, os grandes metadiscursos, e essas narrativas, elas sustentavam o projeto da modernidade, do iluminismo, do marxismo, ou seja, dessas grandes filosofias totalizantes. Ou seja, ali uma ideia de universal, né? Que o que acontece em uma sociedade, que eles previam acontecer, iria acontecer no mundo todo, ou seja, em todas as sociedades.
Então, aqui, né, eu falei aqui sobre narrativas, meta-relatos, então, para a gente entender melhor o que são essas metanarrativas do período pós-moderno. Então, até a modernidade, o saber, os comportamentos, as práticas, as crenças e os valores de determinada sociedade eram legitimados por discursos gerais ou grandes narrativas, que eram também chamados de meta-relatos ou metanarrativas. Ou seja, por exemplo, um valor ali de uma sociedade, né? Um valor ali de um acontecimento histórico. Era valorizado através de apenas relatos, né? De narrativas, e não algo ali que poderia se concretizar, algo ali que poderia comprovar. Beleza? Então, aqui, continuando. Para Lyotard, diferentemente das histórias míticas, as narrativas da modernidade, elas justificavam as ações e as práticas da sociedade pelo seu fim. Ou seja, através das narrativas, né, dessas histórias míticas, de acordo com Lyotard, eles buscavam ali um fim, buscavam ali um objetivo, né? Ou seja, podemos dizer assim, uma autorrealização. Então, aqui diz, ó, em todas elas, o fim seria emancipado e feliz, ou seja, chegaria a uma grande realização, e com isso traria felicidade para todas as pessoas, né, de toda a sociedade. Então aqui eu tenho alguns exemplos do pensamento moderno, né, que para os filósofos pós-modernos foram desmistificados. Então aqui dois exemplos que se destacam mais, né, que é a questão do período iluminista. Aqui no primeiro quadrinho eu tenho Voltaire, um filósofo iluminista, que ele defendia com vigor as liberdades individuais, bem como a liberdade de expressão e tolerância. Tem um pensamento também do filósofo que se destacou muito no período iluminista, que é Montesquieu. Ele defendia a divisão dos poderes a fim de se ter a igualdade dos direitos entre todos, principalmente um Estado justo e democrático, né? Então ele ficou conhecido ali como o pensador que separou os três poderes, né? O legislativo, o judiciário e o executivo. E o terceiro iluminista aqui, conhecido como um dos mais importantes também, Jean-Jacques Rousseau, que ele apresentou uma nova proposta de educação, enfatizando a necessidade de educar a criança para se tornar autônomo, ou seja, né, tornar-se sujeito de seu próprio destino. Foi ele que criou aquele personagem conhecido como Emílio, né, que ele diz que o Emílio, ele fez aquele personagem como um personagem que é totalmente livre, que brinca, que cai até se machucar. Ele dizia assim, afirmando que a função da educação é ensinar a criança a viver, a aprender e exercer a sua liberdade. Outro exemplo aqui, né, que se destaca muito, que é o marxismo, né, que é um conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais elaboradas a partir dos escritores, né, ou seja, dos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels. Da onde Karl Marx ele critica ali severamente o capitalismo, né, buscando uma melhoria de vida para a massa, né, trabalhadores, através de luta de classe. E eu tenho aqui outro filósofo que contribuiu para o pensamento pós-moderno. Ele é conhecido como Jacques Derrida. Ele foi filho de judeu, estudou na França e ele traz algum pensamento importante sobre a pós-modernidade, que é o pluralismo existente em nossa sociedade. Derrida, ele parte de um princípio de razão. Ele começa a estudar aquilo que é razão. Para ele, a razão vem contra aquilo que se chama de mito. Ou seja, ele vai desmistificar
os meta-relatos, né, as narrativas, através da razão. Então, ele vai valorizar ali a razão nos seus estudos, no seu pensamento, para poder defender ali o pensamento do período pós-moderno. Então, tem aqui Derrida e a construção do logocentrismo. Então, antes de entender esse conceito proposto por ele, né, a construção do logocentrismo, temos aqui, segundo ele, a filosofia partia de um centro. No caso, esse centro seria os 3 eixos, que determinam uma forma de como a gente conhece as coisas e pensa as coisas. Então, a partir de um pensamento, de um determinado assunto, de uma determinada situação, para Derrida, parte ali de um eixo central. E ele resumiu em 3 eixos, que vamos conhecer agora. O primeiro eixo, ele afirma que é Deus, né? Então, a partir ali do pensamento de Deus, ele quis dizer que existem informações e ideias que a gente entende baseada em dogma, em ideias que acostumamos a aceitar sem questionamento. Então, esse tipo de pensamento, ele se perdeu em nossas vidas, né? Podemos perceber que hoje, no mundo contemporâneo, as pessoas não têm ali aquela crença, aquela forte crença em Deus, se referindo, né, analisando ali de alguns anos passados, né, não é a mesma coisa. As pessoas estão se afastando de Deus, não estão acreditando muito ali no que a religião afirma. Então, esse pensamento, essa crença de Deus está cada vez mais se afastando das pessoas, não de todos, mas de uma boa parte. É um exemplo que eu dou, né? Na religião católica, a gente comemoramos ali, a gente relembramos a Semana Santa, né? São poucas pessoas que é acostumada ali seguir o ritual da Semana Santa, né? Não comer carne, jejuar, né? Outras não tá nem aí. São poucas pessoas que ainda têm costume, né, de seguir essa crença. Então, o segundo eixo, ele diz que é humano. Esse eixo de conhecimento, Derrida, ele afirma que permite que as pessoas só consigam acreditar naquilo que suas sensações empíricas podem lhe proporcionar. Ou seja, para algumas pessoas, elas só acreditam naquilo dali que está vivendo, né? Através das sensações, através ali do momento vivido, e não através de relatos, através de dogmas, né? Em relação ao primeiro eixo, que é Deus. E o terceiro eixo é a verdade. O que ele diz sobre a verdade? Então, segundo Derrida, a verdade não passa de falsas sensações tranquilizadoras que nos aceitamos no nosso dia a dia. Segundo ele, essa verdade causa uma sensação de tranquilidade no mundo científico, ou seja, ela causa ali um efeito tranquilizador. Ou seja, são as falsas realidades que nós vivemos aqui no mundo contemporâneo, né? A gente tá achando que tá tudo bem, que tá feliz, né? Mas quando você vai ver ali o real da situação, não é aquela verdade, né, que você pensava que seria. Não é aquela felicidade verdadeira, são apenas falsas felicidades. E nós estamos constante se deparando com essas diversas verdades, que para Derrida são falsas verdades, ou seja, são apenas tranquilizadores, né, que traz para nos confortar em determinado momento. Posso citar aqui um exemplo de um luto, né? Morreu algum parente seu, alguém que você gosta muito. E aí vão te dar remédio para você se acalmar ali no momento, para você se tranquilizar. Aquele remédio vai acabar com a dor que você está sentindo de perder aquela pessoa? De jeito nenhum, ou seja, são apenas um tranquilizador ali, que eu usei aqui como exemplo nesse terceiro eixo aqui, que Derrida traz pra gente, que é a questão da verdade. Agora esses 3 eixos, né, que Deus, humano, verdade, Derrida ele chama esse tipo de pensamento de logocêntrico.
que é colocado ali no centro do seu pensamento um desses eixos, né, proposto por Derrida. Então, a história do Ocidente ela seria marcada, por um lado, pelo predomínio da razão ou discurso racional, do sentido puro do pensamento ideal, da realização espiritual, e por outro, pela negação. Ou seja, a história ali que ficou marcada no Ocidente seriam marcadas através de relatos, através de realizações espirituais, através de dogmas, né? Ou seja, tudo isso para Derrida, trazendo aqui para outra concepção, leva ao fato de negação, leva ao fato de que tudo aquilo que estava sendo relatado daquela história do Ocidente não se passava de falsas realidades. Então, essa ênfase dada à oralidade pelo discurso racional ou filósofo, que Derrida chamou de fonocentrismo. Que Derrida afirma que esse fonocentrismo provocaria o apagamento, a desvalorização da linguagem escrita, que seria entendida como mera expressão da linguagem oral, ou seja, como algo afastado da consciência, do significado da verdade racional. Como eu falei para vocês, né? Ele tenta explicar ali o seu pensamento, o seu estudo, tudo através ali da razão. Então, a razão para ele é contradição do pensamento dogmático, né? Do pensamento mítico, dos relatos, meta-relatos. Então, baseando-se principalmente na investigação de textos escritos, Derrida promoveu a desconstrução dos discursos logocentristas. Ou seja, para Derrida, segundo ele, né, essa expressão oral, essas narrativas, provocaria a ilusão de a proximidade com a consciência do sujeito. Então, aqui ele está desconstruindo, né, está aqui no momento de desconstrução desse pensamento místico, dessa história ali do Ocidente, que foi marcado ali por relatos, e através disso ele quer construir novas verdades, né? Então, aqui, Derrida defende a ideia de que não há apenas uma interpretação válida para a escritura, um centro legítimo ou uma verdade singular, que devam predominar em relação aos demais. Então, desconstruir para Derrida, então, é não apenas desarmar, desmontar, desfazer, mas também rearmar, remontar e refazer de diferentes formas, criando outras estruturas e sentidos, fazendo com que as pessoas construam ali um pensamento racional do mundo contemporâneo a partir do momento que elas estão vivendo. E não que essas pessoas pensem, né, que o que estão vivendo agora no momento é tudo aquilo que aqueles pensadores até o período moderno falavam que ia acontecer. Nossa, isso que está acontecendo comigo, porque o filósofo lá do século XVII, século XIX, estava prevendo que iria acontecer, né? Então, para eles, não, você deve fazer uso da razão, contrariando ali os relatos, né? As crenças religiosas, para você poder viver ali a sua realidade e construir a sua identidade, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem falar comigo que eu estarei à disposição. Então, um grande beijo e um grande abraço e até mais.